Capítulo 103, Velho Conhecido. Archie, Luísa, Hugo e Kel ficaram surpresos com as palavras de Fernando. Esquadrão. Do que você está falando? Archie perguntou confuso. Basicamente vocês deixariam de ser recrutas e se tornariam soldados sob meu comando. Fernando tentou explicar de forma simples. Luísa franziu a sobrancelha ao ouvir a proposta de Fernando. E o que ganharíamos com isso? Aqui no segundo campo de treinamento somos os mais fortes, os mais respeitados, por que sair daqui e ir para um lugar onde seremos meros subordinados? Luísa disse descontente. Fernando olhou para a garota loira com um rosto inexpressivo. Eventualmente vocês terão que escolher entre entrar numa guarnição ou sair por aí sozinhos. Ao aceitar minha proposta vocês podem se tornar soldados meses antes. Fernando disse num tom calmo. Que benefícios teríamos como soldados? Archie perguntou. Primeiro, vocês receberão um salário melhor. Em segundo, antes que Fernando pudesse terminar, Archie o interrompeu. Aceito. Archie disse com um sorriso de autossatisfação, como se tivesse feito um grande negócio. O que? Seu idiota. Pelo menos deixe ele terminar de falar os benefícios. Você tem minhoca na cabeça. Luísa gritou irritada. Escuta, Luísa, eu sou um homem que precisa viver bem, a merreca que o salão nos paga não dá pra nada, ele disse que vai pagar mais. Archie disse como se fosse óbvio. Luísa socou Archie na cabeça. Seu retardado. Luísa gritou. Vendo isso, Fernando não sabia o que dizer, então ele continuou. Além do salário, de acordo com as missões que fizermos, vocês receberão um bônus e também parte do dinheiro conseguido pelo esquadrão será usado para comprar equipamentos melhores para cada um. Fernando completou. Ouvindo isso, mesmo Luísa se sentiu tentada. Tudo bem então, já que o idiota do AA já concordou, eu aceito também. Luísa disse diretamente, enquanto Hugo e Kel apenas assentiram concordando. Um momento, cabo. Sua guarnição realmente autorizou que recrutasse recrutas antes do período de treinamento acabar? O instrutor-chefe disse com um rosto sério, afinal era um tabu que as guarnições perseguissem talentos antes do fim do treinamento. Sim, se eles concordarem também, então não há problema nenhum nisso. Afinal eu e eles, éramos recrutas que chegaram ao mesmo tempo. Fernando disse calmamente, agora que os outros recrutas já haviam reconhecido ele, não havia sentido em omitir isso. O instrutor-chefe ficou sem palavras ao ver o jovem à sua frente admitir isso. Enfim, bem-vindos ao Esquadrão Zero, vocês podem ir em direção à 13ª. Basta mostrar isso na entrada e perguntar onde fica a localização da residência do Cabo Fernando. Fernando disse entregando um símbolo escrito a 0, ele o havia feito com uma espécie de carimbo e que ele recebeu durante o registro no escritório do QG, esse símbolo representava ele e o Esquadrão Zero, todos os oficiais tinham algo parecido. Além do visual o símbolo também recebia uma marca de mana, tornando difícil que alguma cópia fosse feita. Ah, eu quase esqueço, aqui está um adiantamento, comprem o que precisarem na cidade antes de ir. Fernando disse entregando casualmente 20 moedas de prata para cada um. Ao receber as moedas de prata, tanto Archie, quanto Luísa ficaram boquiabertos, isso equivalia ao salário de 2 meses dos recrutas. Os outros recrutas em volta também ficaram chocados ao ver isso. Ei! Eu também quero me juntar. Um rapaz disse. Eu também, me escolhe. Uma garota gritou. Logo um mar de recrutas se aglomerou ao redor de Fernando, que apenas continuou caminhando e os ignorou, apesar de ansiosos para serem recrutados, nenhum deles se atreveu a bloquear seu caminho. Quando Fernando foi embora o alvoroço gradualmente se acalmou. Quem diabos é aquele sujeito? O instrutor-chefe do segundo campo de treinamento se questionou. Depois de conseguir recrutar a equipe 33, Fernando se sentiu muito mais à vontade, com isso seu esquadrão agora teria 11 pessoas, sem contar com ele mesmo. Agora, onde eu vou primeiro? Fernando se perguntou, depois de pensar um pouco ele acabou se decidindo. Algum tempo depois Fernando estava num local familiar, o primeiro campo de treinamento, foi aqui que ele havia conhecido No e os outros da equipe 4. Enquanto ele olhava ao redor, Fernando logo percebeu alguns rostos familiares. Dessa vez Fernando não ficou esperando, ele entrou diretamente no campo de treinamento, afinal as pessoas ali o reconheceriam de qualquer forma. Nesse momento o primeiro instrutor Romeu Navares estava dando uma de suas aulas.
O controle de mana é a segunda coisa mais importante ao lidar com magias. Obviamente a coisa mais importante ainda é talento. Se você for um lixo sem talento, não importa quão bem você controle o seu mana. Obviamente grande parte de vocês é um monte lixo sem talento, isso é inevitável. No final do treinamento de vocês a Legião só oferecerá contrato a quem for útil. Se você é alguém inútil será expulso e terá que se sobreviver em Avalon por conta própria. Romeu disse de forma casual, alguns no local pareciam tensos ao ouvir isso, enquanto outros pareciam confiantes. Assim que Romeu estava prestes a continuar seu discurso, ele viu alguém na entrada do campo. Ao olhar com cuidado para o rosto dessa pessoa seu coração tremeu. O que aquele verme está fazendo aqui? Ele não tinha sido transferido para a 13ª? Romeu falou em sua mente. Ao perceberem o instrutor parando de falar de repente olhando fixamente para o lado, os recrutas seguiram sua linha de visão. Ei, aquele não é o Fernando? Aquele sujeito esquisito que era líder da equipe 2? Uma garota disse ao perceber Fernando caminhando para dentro do campo. O que? É ele mesmo. Ele e a equipe 2 e 4 tinham sumido depois da premiação. O que será que ele faz aqui? Será que ele vai voltar ao nosso campo de treinamento? Um dos recrutas disse. Vendo Fernando caminhando de forma casual como se ali fosse sua própria casa, deixou Romeu Navares com os nervos à flor da pele. Ele ainda se lembrava de como ele havia tido um grande prejuízo por causa de Fernando. O administrador Sr. Jean Arma acabou não reembolsando ele pelo que gastou, então ele acabou tendo que arcar com os prêmios de Josh Norton, já que ele não queria ofender um futuro talento como ele. Você, verme, o que pensa que está fazendo aqui? Você não pertence mais ao primeiro campo de treinamento. Você acha que é alguma coisa só porque foi abrigado pela 13ª e agora pode passear livremente por aqui? Quer que eu te mande para a cadeia, seu lixo? Romeu Navares disse de forma arrogante. Ele já odiava Fernando há muito tempo. Agora que ele não era mais parte desse campo de treinamento não havia motivos para o instrutor-chefe Doni protegê-lo. Fernando olhou para o primeiro instrutor Romeu com um rosto frio. Depois um leve sorriso se levantou no canto de seus lábios. Ele havia propositalmente escondido sua abraçadeira e insígnia. Ele queria ver a reação desse sujeito. Fernando desconfiava que ele poderia ser um dos homens ainda leais a Jean Arme mesmo que não fosse. Fernando queria fazê-lo pagar por tentar prejudicá-lo no passado a mando de Jean. Fernando não disse nada e fingiu ignorar as palavras de Romeu, como se ele fosse ar vazio e continuou andando ao redor, até que ele viu dois rostos familiares, Lina, a garota da equipe 11 que ele salvou antes e ao lado dela Cíntia, a garota que odiava Fernando. Assim como Fernando as reconheceu, ambas também o reconheceram muito antes. Fernando calmamente andou na direção das duas garotas. Ao ver aquele jovem que ela considerava um herói vindo em sua direção, Lina sentiu vontade de se esconder, desde que Cynthia havia contado o que houve com elas na floresta, que elas haviam sido atacadas e abusadas por goblins. Lina não tinha mais coragem de olhar Fernando nos olhos. Você, seu pirralho de merda, está surdo? Se você não quer ir embora com as próprias pernas, eu vou mandá-lo para a cadeia, mas primeiro vou quebrar alguns de seus ossos. Romeu disse gritando. Há muito tempo ele queria agir contra Fernando, mas como o primeiro instrutor ele não poderia fazer nada diretamente, mas agora que Fernando não era mais recruta desse campo de treinamento, ninguém poderia responsabilizá-lo. Além disso Fernando havia entrado aqui sem autorização. Romeu Navares sacou sua espada e avançou na direção de Fernando. A lâmina brilhou com um leve tom de amarelo, o que surpreendeu um pouco Fernando, já que isso significava que ele tinha algumas habilidades básicas com magia. Os outros instrutores ficaram sem palavras ao verem isso. Eles sabiam que Romeu tinha alguma rixa pessoal com esse recruta, mas não ao ponto de atacá-lo dessa forma. Apesar disso nenhum deles se envolveu. Fernando não tentou desviar, nem se moveu, ele apenas ficou parado aguardando o ataque chegar. Ao ver isso, Lina ficou com os olhos arregalados de espanto. Fazia tanto tempo que ela não via seu salvador, mas agora que ele estava na sua frente o primeiro instrutor havia o atacado e não havia nada que ela pudesse fazer para ajudá-lo. Cynthia odiava Fernando, mas desde o ocorrido na floresta ela via Lina como sua irmã e ela sabia que Lina admirava muito Fernando, então ela também ficou tensa ao ver aquela cena, já que isso afetaria sua querida amiga. Romeu Navares viu Fernando parado como uma estátua, então sorriu. Está tão nervoso que ficou congelado de medo, pivete? Tarde demais para se arrepender. Romeu pensou consigo mesmo. Ele atacou com sua espada visando as pernas de Fernando. Ele planejava quebrar ambas com um golpe só. Bang! Crack! Ahim! Romeu gritou em plenos pulmões ao sentir uma dor devastadora.
Romeu não entendeu o que estava acontecendo, o golpe estava quase acertando Fernando. Quando ele se deu conta, estava de joelhos no chão, sentindo uma dor que nunca havia sentido antes, mesmo depois de alguns anos servindo ao salão. Quando Romeu olhou em volta, percebeu Fernando atrás dele, com um rosto frio enquanto olhava. Seu pivete de merda! O que você fez comigo? Romeu gritou enquanto tentava se levantar. Craque! Quando ele tentou se levantar, sons de estalo foram ouvidos e ele caiu no chão gritando. Aim! Os recrutas ficaram sem palavras ao verem o primeiro instrutor, alguém tão forte gritando feito uma criança. Fernando caminhou lentamente e parou na frente de Romeu e o olhou em seus olhos. Você! Recruta Fernando, seu lixo! O que você fez? Você vai pagar por isso, vai apodrecer na cadeia do salão! Romeu gritou enfurecido. Nesse momento um leve sorriso surgiu no rosto inexpressivo de Fernando. Recruta Fernando? Para você é Sr. Fernando. Fernando disse enquanto pisava no braço de Romeu. Craque! Outro som de osso quebrando foi ouvido, deixando muitos dos recrutas em volta assustados. Mesmo que alguns tenham feito algumas missões e até matado alguns goblins e outros animais, eles não puderam deixar de dar um passo para trás ao ver essa cena de crueldade. Você! Recruta! O que está fazendo? Os outros instrutores correram em direção a Fernando. Fernando, que viu isso, olhou friamente para cada um deles. Ele se lembrava de que quando ele, Carol, No e os outros foram atacados por Marcos e Car nesse mesmo lugar, sendo colocados à beira do desespero, nenhum deles havia intervido. Hoje ele havia novamente sido atacado, mas por Romeu, o primeiro instrutor, e novamente nenhum deles havia intervido. Fernando era agradecido a alguns deles pelo que aprendeu aqui, mas ainda assim não conseguia gostar desses instrutores que deixavam esse tipo de coisa acontecer por baixo de seus narizes. Se algum de vocês intervir, vai pagar o preço. Fernando disse calmamente. Então ele casualmente moveu o pulso e uma insígnia apareceu em suas mãos. Então ele vagarosamente a colocou no peito. Logo depois disso, uma abraçadeira escrita Esquadrão Zero. Ao verem a insígnia de cabo, os instrutores rapidamente pararam seus passos, com rostos chocados e assustados.